sem muita demora, nós vamos chamar aqui Pastor Lucas. Rapaz, tudo bom? Como você tá, meu? Tudo bom? Tô bem, graças a Deus. Tem culto lá na igrejinha, mas tá muito chuvoso aqui, tá muita chuva, muita. A cidade, a estrada tá muito esburacada, tem que tomar cuidado na hora de andar por aí. O carro para dentro. Cavalinho lá, mano. Ah, manda os dólares que eu compro um cavalinho. Tô brincando. Né? Não, eu não quero cavalo, não. A gente falou que dá mais trabalho que o carro. Não, muito trabalho. Muita doença. A minha filha falou que dá mais trabalho do que um carro, então é melhor ter um carro. Fala pra Lês aí, vou comprar uma mula, mandar pra mula que fala jumento, né, no Brasil, sei lá o nome. Amém, amado. Então dá para o senhor fazer, então, hoje, né? Vamos lá, vamos fazer já agora. Pedir oração para o senhor aqui. Obrigado, senhor. O senhor trazia aqui para nós, o pastor Lucas, pai, essa água viva que o senhor tem colocado nele, na Lês, pai. Os seus filhos que vão andar nessa terra, pai, derramando a água viva que o senhor derramou sobre eles. Pregando ao mundo o teu amor, pregando ao mundo a tua paz, pregando ao mundo quem o senhor é. Sim, pai. Pregando, pai, as coisas do Senhor. Fala, então, pai, a boca do pastor Lucas. O teu espírito agora vem a prevalecer sobre o pastor Lucas. E ele vem a falar as suas vontades, os seus sentimentos para o mundo que está esperando o Senhor, pai. Em nome de Jesus, abençoa ele, abençoa a Lês, a casa dele, e também a igrejinha que ele está indo, Senhor. Abençoa todos eles com essa água viva que o Senhor tem dado para o pastor Lucas e para a Lês, que abençoa essa igrejinha, Senhor. Eles venham receber essa unção, essa bênção do Senhor, porque esta é a tua vontade, que o mundo inteiro venha saber quem é o Senhor. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigado, então, por trazer aqui para nós, e eu posso ouvir agora o pastor Lucas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Quantos minutos você quer, querido? 20 minutos? Por aí, uns 20 minutos, né? Tá bom. Bom, a paz, Senhor Jesus, irmãos. Desculpa, a minha câmera tá um pouquinho torta, mas é porque aqui para poder apoiar na mesa, ficar firme, aqui tá um pouquinho torto, mas não tem problema não, vamos lá. Então vamos ler o Salmo 119 aqui, uma parte, porque ele é bem comprido, e vamos meditar na palavra de Deus e falar também um pouco sobre a diferença entre contrato e aliança, né? Amém? Bem-aventurado, Salmo 119. Bem-aventurados que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus estatutos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente o observássemos. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria envergonhado, atentando para todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com um coração reto, enquanto aprender as tuas leis. Observarei os teus decretos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o meu coração te busco, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus estatutos do que com todas as riquezas. Amém? Então, nós lemos até o verso 14. Então, irmãos, esse salmista aqui, ele é aquele tipo de pessoa que estava conhecendo a vontade de Deus através da lei, mas ele já estava com o coração tão, assim, preparado, que ele está querendo alcançar o nível da graça. Pelo que você vê, ele valoriza os mandamentos, valoriza a lei, mas o coração dele estava tão intenso de Deus que ele já estava quase tocando a graça. O que é a graça? É você crer na salvação de Jesus por graça e você ter o Espírito Santo para obedecer naturalmente, né? Sem precisar forçar a mente, o coração, como se fossem regras, né? Então, quando a gente lembra dos mandamentos que ele está falando aqui, os estatutos, não praticar iniquidade, ele tinha aprendido a ordenar na sua mente, no seu coração, esses ensinos que ele recebia da lei,
para que ele não pecasse e não praticasse iniquidade. Mas quando você fala praticar iniquidade, é uma coisa mais profunda do que não pecar. Que não pecar é um sintoma de uma doença. A iniquidade é a doença. Então, se você não tem iniquidade, significa que o seu coração é puro. Se você tem um coração puro, você não vai ter, se você não tem a causa da doença, você não vai ter o sintoma da doença. Então, a iniquidade é uma doença espiritual. E o pecado é o sintoma, é como uma febre, né? Tem uma inflamação e tem uma febre, ou tem uma infecção e tem uma febre, entendeu? O pecado é a febre, a infecção, a inflamação é a iniquidade. Então, veja só, ele vem falando aqui até a hora que ele fala assim, de guardar os teus mandamentos, né? Louvar com o coração reto. Então, aqui ele já está aplicando o coração para fazer tudo que Deus se agrada. Então, ele não estava fazendo por regra, ele estava fazendo por amor, porque quando você aplica o coração a fazer alguma coisa, você está fazendo por amor. E ele tinha vamos dizer assim, a consciência de ficar observando os mandamentos de Deus. Então, por que a gente precisa observar? É assim, quando eu li a Bíblia, eu li uma primeira vez, eu li uma segunda vez, como eu tenho boa memória e aprendo rápido as coisas, eu falava assim, preciso mais ler a Bíblia não, já sei tudo de cor, agora só preciso lembrar e praticar. Era o que eu pensava. Só que quando passa de um dia para a noite, de um dia para o outro, a nossa carne, ela luta contra o espírito. E às vezes a gente sofre ataque à noite, durante o sono, e acorda totalmente diferente do dia anterior. Normalmente a gente nunca consegue repetir o mesmo estado emocional que você tinha no dia anterior. Por exemplo, eu creio que todo mundo já passou por isso. Um dia você dormiu tão bem, tão tranquilo, outro dia você acordou preocupado, teve um sonho perturbador. Então, irmãos, a renovação da palavra, ela tem que ser todo dia, por causa dessa luta. E o pecado, ele funciona como um fermento. Se você não tira tudo, o fermento, ele volta a fermentar a massa. Né? É que nem o bolor, ou que nem o fungo. Se você não limpa bem, ele volta a contaminar. Né? Então, que nem eu tinha fungo na parede do meu quarto. Se eu não limpasse bem, depois voltava a pegar todo o fungo na parede. Então, a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, faz isso. Certo? Vai tirando, removendo o pecado, o fungo, a iniquidade. Como eu falei, né? Na verdade, é purificando o coração para remover a iniquidade. O pecado é um sintoma. Então, veja só, ele fala que ele escondeu a palavra no coração, e ele busca de todo o coração, né? Verso 10 e verso 11. Então, ele bendiz a Deus porque tem uma comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você tem vontade de bendizer a Deus. Você se sente tão feliz, tão puro, tão abençoado, tão protegido, tão amado, que você tem vontade de bendizer a Deus. Aí você fala, bendito és tu, Senhor, louvado seja o teu nome, eu quero te amar, eu quero guardar os teus caminhos, né? Então, esse é um coração que saiu da lei e está indo para a graça. Agora, veja só, o que é aliança? Para a gente juntar as duas coisas numa conclusão só. Aliança é diferente de contrato. Contrato, as duas partes fazem um compromisso. Então, se uma parte falhar, né, a outra pode anular o contrato ou multar a pessoa pela falha de uma das partes. Né? Então, normalmente é assim. Aliança, não. Quando Deus fez aliança com Abraão, Abraão colocou um carneiro, cortou no meio, né, abriu as partes do lado e do outro, e Deus passou com fogo. Quando Deus passou com fogo, Abraão estava dormindo. Então, o que significa? Que mesmo que você falhe, Deus vai cumprir a parte dele. E vai cumprir a sua também. Eu vou já explicar por quê. Porque é o seguinte, Deus ele sabe que nós vamos falhar. Então, ele fez um pacto conosco que não é para nós ficar com medo ou obedecer como se fosse uma regra. Ele quer que a gente saiba que ele nos ama tanto, 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 e esse amor enche tanto o nosso coração, que a gente tem vontade natural de obedecer.
Porque, veja só, um contrato, ele é uma coisa diferente. Ele é um monte de regras e que às vezes você não tem vontade de obedecer. Né? Às vezes é uma regra que você fala, não, esse aí eu vou deixar para lá. Então, tem muito de nós que está vivendo com Deus como se tivesse tido um contrato. E um contrato pode ser anulado a qualquer momento. E uma aliança não. Então, veja só. Quando Jesus morreu na cruz, por nós, ele fez uma aliança. E uma aliança é algo que é inquebrável. Então, ele quer que nós tenhamos a atitude de confiar nele, né? Mesmo quando nós falharmos. Por quê? Porque quando a gente falha, qual é a reação de quem pensa que Deus fez um contrato? Ele foge da presença de Deus. Ele deixa de orar. Ele deixa de buscar, porque ele fala, eu falhei, Deus não quer saber de mim. Não é assim. É uma maneira errada de ver. Se você sabe que você fez uma aliança com Deus e você falhou, você vai se humilhar e buscar a Deus porque você não quer magoar o coração de Deus. Você ama e você sabe que você falhou, então você vai lá contar a sua falha e pedir perdão. Entendeu a diferença? Então, se você está, às vezes, cometendo coisas que Deus não se agrada e está fugindo de Deus, é porque você acha que você fez um contrato e não uma aliança. Se você fez coisas erradas e está voltando para Deus para pedir perdão, é que você sabe que você fez uma aliança, e uma aliança é um casamento. E Deus vai olhar o seu coração e vai te abençoar e vai te perdoar. Por quê? Porque você não está num corpo transformado, glorificado, perfeito, que nunca vai falhar. Certo? Independente do que aconteça, independente de qualquer coisa, você não pode se relacionar com Deus como se fosse um contrato. Porque no contrato, ou você vai cobrar de Deus alguma coisa porque você fez algo em favor, você fala assim, Senhor, eu te obedeci, eu fui na igreja essa semana, eu orei bastante, então eu quero aquele meu presente que eu estou pedindo para você. Então, você vai o quê? Cobrar. Então, você vai ser orgulhoso. Numa aliança, não, você vai ser humilde. Porque numa aliança, o amor de Deus, ele dobrou sobre a quantidade de coisas que ele tem que fazer por você e a quantidade de coisas que você tem que fazer por ele. Ou seja, ele dobrou. Ele fez a parte dele e fez a sua parte. Para que você fosse apenas humilde o suficiente de voltar para ele sempre por amor. Entende? É diferente. Porque uma pessoa que não volta para Deus, ela se sente culpada. E a culpa dela está superando a visão que ela tem do amor de Deus. Então, ela precisa enxergar mais o amor de Deus para poder sempre retornar. E enxergar mais o amor de Deus para poder ela confessar. Enxergar mais o amor de Deus para poder ela se perdoar. Enxergar mais o amor de Deus para ela poder perdoar outras pessoas. Então aí a diferença. Você veja que a aliança, ela dá um clique no coração diferente, né? Que dá um estalo na sua mente, muda a sua consciência, do que o contrato. Então, por que existe noiva tola e noiva sábia? Porque a noiva sábia considera a aliança e a noiva tola considera um contrato. Então, ela vai fazer uma vida dupla. Ela vai ter uma vida preocupada com as coisas da terra e preocupada com as coisas do céu. Então, ela não se prepara para a volta de Jesus. Enquanto que uma noiva sábia, ela já não quer mais viver na terra. Ela já se preocupa somente com as coisas do céu. E ela faz as coisas da terra para complementar aquilo que ela precisa nessa terra. Né? Como Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, o que a noiva sábia está fazendo? Dando prioridade. Por que ela está dando prioridade para Deus? A noiva sábia, ela precisa trabalhar, comer, se vestir, fazer igual a mesma coisa que a noiva tola. Só que a noiva tola está colocando as coisas da terra em primeiro lugar, e a noiva sábia está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Então a noiva sábia busca Deus em primeiro lugar e coloca as coisas que ela precisa dentro da vontade de Deus.
E a noiva tola coloca a vontade de Deus dentro das coisas que ela precisa. É o contrário. A caixa da noiva sábia é maior, porque é a vontade de Deus. E as coisas que ela precisa é uma caixinha menor dentro da caixa grande. A noiva tola está ao contrário. A caixa da vontade dela é maior e a da vontade de Deus é pequenininha. Entendeu a diferença? E tudo isso vem do quê? De uma questão de como você enxerga o amor de Deus. Você enxerga o amor de Deus por causa de um contrato que você fez de salvação ou por causa de uma aliança de salvação? E outra coisa, na aliança, o cordeiro era morto e as duas partes, e o fogo passava no meio. Então, o que significa? Que quando você fez uma aliança com Deus, você aceitou morrer na cruz como Jesus morreu. Então, você aceitou morrer para si mesmo. Você aceitou desfazer a mente do pecado, o corpo do pecado, para receber o corpo transformado e a mente de Cristo. E o seu coração continuará sendo o seu coração. Eu continuarei sendo eu, a minha filha continuará sendo a minha filha, o pastor João continuará sendo o pastor João. O coração é individual, Deus não vai, ele só vai purificar, certo? Mas para poder a mente ser diferente, os pensamentos ser diferentes, a gente precisa da mente de Cristo, porque nós temos o quê? Uma mente carnal. E uma mente carnal, o que ela pensa? De forma egoísta, certo? Ela pensa de forma vaidosa e ela pensa de forma assim, de querer sempre ter vantagem, né? A mente carnal, ela não sabe louvar na dificuldade, na dor. Jesus não passou dor por nós, ele não reclamou, né? Ele não murmurou. E ele fez isso por amor a nós. E às vezes a gente está passando luta, dificuldade, e está murmurando. Por quê? Porque está com a mente carnal. Então é muito fácil, vamos dizer assim, diante dessa palavra que está sendo explicada, você olhar a sua própria vida e perceber qual é a mente que está prevalecendo. É a mente da sua carne ou é a mente do Espírito? Porque a mente do Espírito vai ter prazer nas coisas de Deus, vai amar buscar a Deus, vai amar ler a palavra de Deus e vai amar viver para Deus. Enquanto que a mente carnal, não, vai querer fazer a sua vontade, né? Não vai querer fazer a vontade de Deus, vai querer primeiro fazer a sua vontade e às vezes não vai buscar a Deus, não vai ler a palavra, não vai orar. Por quê? Porque é uma coisa estranha. A carne, ela é estranha ao Espírito. A carne é uma coisa, o Espírito é outra. Então Deus quer nos dar a natureza dele. Então você tem que pegar, se render a ele para a sua consciência, sair da carne e ir para o Espírito. E aí você não tem medo da morte e não tem medo de ficar no arrebatamento. Ora, se você já está vivendo no Espírito, você tem a mente do Espírito, e Deus está purificando a sua mente e o seu coração, você não vai ficar no arrebatamento. Entendeu a diferença? Agora, se você está vivendo na carne, tendo os pensamentos da carne, você não está dentro do... É duas casas. Entendeu? É duas casas. É como se você fosse morar numa casa chamada carne, numa casa chamada Espírito. Se você viver na casa chamada carne, você não vai guardar os mandamentos porque você não ama e você vai viver de forma egoísta. Se você andar no Espírito, você não vai ter vaidade, grandeza, soberba, orgulho, certo? E nem egoísmo. E você vai obedecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Amém, amado. Mas que mensagem fantástica. Eu nunca ouvi dessa primeira aliança e contrato, que maravilha. Então, eu senti que num contrato não precisa haver amor, mas parece que na aliança pode ter um amor. Exatamente. Não existe aliança sem amor, por isso que casamento é uma aliança. Quando o casamento não tem amor, ele vira contrato. Toda aliança que não tem amor vira contrato. É por isso que a igreja está assim, fraca, porque ela pegou a aliança e transformou em contrato. Então, o nosso Deus fez, desde o início, ele fez uma aliança conosco. O primeiro... De Adão. São 7 alianças. Aliança com Adão, aliança com Noé, Adão, Noé, aliança com Davi, aliança com Zorobabel, né? Eu sei que Jesus é a 7ª aliança, e o próximo milênio é a 8ª aliança, que é o do grande dia.
do Senhor, que é a eternidade. O senhor não falou que a aliança aí não pode ser quebrada, mas no Antigo Testamento o senhor não falou assim, porque vocês não seguiram a minha bênção, eu vou fazer isso com vocês. Isso é quebrar ou não? Mas é o seguinte, veja só. Qual é o direito que aquela pessoa que tem aliança, a aliança era assim, era a própria vida que entrava em jogo. Entendeu? Era a própria vida que entrava em jogo. Vamos supor, se Deus falhasse, você podia matar Deus. Pra você entender. Se você falha, Deus pode te matar. Então, quem morreu no nosso lugar para Deus não te matar? Jesus. Por causa do pecado. Jesus. Então, ele cumpriu a sua parte. Então, ele dobrou a aposta. Entendeu? Se você tem uma pessoa que dobra a aposta por você, você não vai amar essa pessoa? É isso que ele fica falando sempre. Pastor Lucas, uma pessoa... Mas olha assim, por exemplo, Israel, ele padeceu na mão do próprio Deus, porque Deus ficou com ciúme. Mas quando você aceita o padecimento, é um mistério. Se você aceita o seu padecimento, Deus pode te matar, mas ele te salva. É diferente. Se você não aceita o padecimento, a morte vem por causa do pecado, mas você não se salva porque você rejeitou morrer para si mesmo. Então, por exemplo, veja só, olha só onde está o mistério. A cruz é para matar a carne, mas tinha o holocausto, não tinha? Que era para queimar a carne. É verdade. Então, se você não morrer pela cruz, você vai morrer pelo holocausto, mas Deus vai te salvar. Deus vai te salvar. Agora, se você rejeitar a cruz e rejeitar o holocausto, aí pronto, é você que está blasfemando contra o Espírito Santo, você não está querendo ser salvo. Porque qualquer padecimento, a gente tem a mania de achar que padecimento é Deus que abandonou você. Padecimento é o último recurso para destruir a sua carne, para salvar a sua alma. Por exemplo, peste, fome, terremoto, tudo que está vindo no mundo. Por que está vindo? Por causa do pecado. Para matar quem? Quem está na carne. E se matar quem está na carne, vai salvar. Entendeu? Para salvar o espírito. Lembra daquele rapaz que teve problema com a própria madrasta? Deus mandou entregar a carne para o espírito ser salvo? Então, o padecimento da humanidade vai vir para salvar, porque Deus não pode deixar o pecado impune. Deus é justo, mas ele vai salvar. Então, se na hora que o terremoto acontecer, o raio cair na sua cabeça, você fala, glória a Deus, aleluia, você vai para o céu. O raio caiu na sua cabeça e você... Porque era justo ele te matar. Como foi justo Jesus morrer por você, quer dizer, não foi nem... Foi justo por causa da lei, mas foi mais do que isso, foi amor. Porque ele fez a parte que você não ia conseguir fazer. Mas se você for um coração duro, o amor de Deus é tão grande que ele ainda vai mandar um terremoto, vai mandar uma peste para matar a sua carne e salvar a sua alma. Vai mandar um raio na sua cabeça para matar a sua carne e salvar a sua alma. É isso mesmo. Sabe o que é? É que as pessoas não entendem o amor de Deus. Elas acham que Deus quer fazer isso. Deus quer mandar o terremoto, Deus quer mandar. Não, Deus é irado, tá vendo? Ele quer mandar o terremoto. Não, ele só tá mandando porque você saiu fora da linha. Não era nem para você ir para o terremoto e nem para a peste. Era para você estar santo, mortificando a sua carne todo dia para subir. Como você não fez isso, Deus vai ter que usar esse último recurso. Amém, amado. Você está falando do trono, viu? Está complicado o seu ensinamento. Está falando do quê? Você está falando do trono, por isso está complicado o ensinamento. Tá? Não, mas é verdade, a gente tem que ver o amor de Deus em tudo. Gente, quando Deus nos pune, não é Deus que está errado, é a gente que está merecendo. Então aí é a hora de matar a carne. Quando é que você passa a prova por ser egoísta? Responde para mim.
Quando faltam as coisas para você, porque você não aprendeu a dividir. Uhum. Quando é que você, por exemplo, é caluniado, né? Ou porque as pessoas não têm amor para amar você, ou porque às vezes você não amou as pessoas. Então você vai aprender a amar mesmo que elas te maltratem. Sim, sim. Porque nós temos que amar, não tem assim, possivelmente eu vou amar, talvez eu vou amar. Não tem isso, nós temos que amar. O cara tá sequestrando você, jogando você no calabouço, e você está orando por ele, para ele se arrepender. Se ele não se arrepender, se ele não quiser, é outro problema, mas você fez a sua parte. O pastor Lucas, A gente foi uma pessoa nova, e a pessoa quer se autoavaliar se ela está no contrato ou na aliança. O que o senhor falaria para ela? Fala, pastor Lucas, eu estou no contrato ou na aliança? Veja só, como é que a pessoa tem que olhar como é que ela encara a própria vida. Porque não é saber a Bíblia, é saber como encarar a própria vida. Como é que você encara a sua existência? Você tem gratidão por existir? Só por existir, você é grato? E você quer tornar a sua existência algo bom ou você quer tornar a sua existência algo ruim? Se você quer tornar a sua existência algo bom, você vai querer amar, porque a coisa mais excelente que existe é o amor. Eu posso profetizar, eu posso saber todos os mistérios da Bíblia, todos os mistérios do universo, a viajar em viagem astral para todas as dimensões, sair viajando para todo lado aí, espiritualmente, não tem amor, eu não vou entrar no céu. Então, quem está começando tem que ter uma sensibilidade de ver como que ele encara a vida. Você é grato porque Deus te criou. Você poderia não existir, você poderia não levantar os olhos para o céu, não ver as nuvens, não ver o sol. Você poderia não ter um monte de coisa que você tem. Então, você precisa ser, em primeiro lugar, grato. E se você é grato pelo que você ou pelo que existe, né? Você também vai querer que a sua vida seja uma coisa boa. Resulte numa coisa boa. E se a pessoa falar, pastor Lucas, eu quero ficar na aliança, me ajuda a ficar na aliança, o que eu faço? Seja livre, não viva espontaneamente, seja amoroso, seja humilde, não cobre das pessoas o que você não cobra de você, seja leve com todo mundo, bondoso. Aliança é uma forma de dizer que você tem um vínculo com Deus inquebrável. E se você tem um vínculo com Deus inquebrável, você quer amar. Você vai andar com ele andou. Sabe qual é a base que as pessoas têm para a vida? É ganhar coisas. Ela quer ganhar uma casa, ganhar um carro, ganhar tudo. Ela quer ganhar dinheiro, ela quer ganhar roupas, ela quer ganhar perfumes, ela quer ganhar. Aí ela vive a vida inteira trabalhando para ganhar. Certo? Aí ela se acha que ela tá completa. Porque ela que aconteceu? Ela é rica, ela é bonita, ela só anda de roupa chique, só anda de roupa perfumada, tem carro, tem casa. Tudo bem. Tá, por quantos anos isso? 50 anos, 80 anos e depois? Então, a casa que você tem que construir é na eternidade. Para quando você sair daqui, você sobreviver à morte. Você tem que sobreviver à morte, porque se você morrer e não sobreviver à morte, você está perdido. Então, quando a gente cultiva as coisas do amor e do coração, você está construindo a casa dentro de você, para Deus morar em você, e está construindo a casa lá no céu para você ir para lá. Amém, mano. O senhor faz, então, o tempo do senhor está acabando. O senhor faz a oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Ó Senhor, se nós vivêssemos, Senhor, apenas por egoísmo, nada aqui seria importante ou valeria a pena, porque nem mesmo os animais são tão egoístas quanto os homens. Ensina-nos, Senhor, a não viver como animais,
porque até que o animal, muitas vezes, sabe ser mais grato quando a gente faz algo por ele do que um ser humano. Ensina-nós, Senhor, a ser mais grato do que até os animais. Que nós possamos ser gratos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, porque o Senhor nos deu a condição de existir, e também pela salvação em Cristo Jesus. E que o teu amor derramado na cruz nos atinja profundamente o nosso ser, que nós possamos responder a esse amor com aliança e não com contrato. Contrato quer dizer barganha, quer dizer orgulho, quer dizer cobrança. Aliança quer dizer amor, quer dizer humildade, quer dizer compaixão, quer dizer arrependimento. Que nós possamos viver de forma quebrantada, humilde, e sabendo que não somos nada, literalmente não somos nada. Não temos condição de mudar coisa alguma, nem mesmo na nossa própria vida, que dirá na vida do próximo. Ensina-nos a amar a Ti acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Que o Senhor abençoe você e a Lê, se vocês venham derramar água viva sobre a igrejinha que vocês estão indo agora. Amém. Tchau, tchau. Um abraço a todos aí.